Direito penal, norma penal. Continuando o estudo da norma penal, vamos continuar a falar sobre a classificação das normas penais. E como havíamos informado, a norma penal pode ser incriminadora ou não incriminadora. Por sua vez, a norma penal não incriminadora pode ser permissiva, explicativa ou complementar. A norma penal permissiva pode ainda ser subdividida em norma penal permissiva justificante ou exculpante. A norma penal permissiva justificante também é conhecida como norma penal permissiva positiva. Isso porque ela derroga ou limita uma precedente obrigação, asseverando, portanto, que em determinada circunstância não haverá crime. Assim, ela afasta a ilicitude da conduta, permitindo uma conduta que inicialmente era proibida. Dessa forma, ela atinge a antijuridicidade da norma penal. Um exemplo disso seria a excludente de ilicitude, do artigo 23 do Código Penal, que assevera que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Portanto, nessas três situações, como exemplo, não haverá ilicitude, e caso o ato seja praticado, ele será lícito. Por isso, atinge a antijuridicidade do fato. Já no caso da norma penal não incriminadora permissiva exculpante, também conhecida como norma penal permissiva negativa, ela também derroga ou limita, só que nesse caso uma obrigação anterior, portanto, abre uma exceção a determinada situação. Ou seja, existe o crime, no entanto, esse ficará sem a aplicação da pena diante de uma determinada circunstância, explicitada na lei. Assim, essa norma afasta a culpabilidade, sendo, portanto, circunstancial. Um exemplo da norma penal não incriminadora, exculpante ou negativa pode ser o artigo 26 do Código Penal, que fala sobre os inimputáveis. E ele fala que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Observe que ele não fala que o crime não existe. O crime existe, no entanto, ele será isento de pena porque não entendia o caráter ilícito do seu ato. Assim fica fácil perceber a nomenclatura de positiva e negativa. Positiva porque atua anteriormente ao fato e negativa pois atua posteriormente. No caso da positiva, confirmando o ato e no caso da negativa, excluindo a culpa. Continuando, ainda temos as normas não incriminadoras, explicativas ou complementares. Essas normas ainda são conhecidas como as normas penais não incriminadoras finais, pois disciplinam a aplicação da norma penal incriminadora. Assim teremos que a norma penal não incriminadora explicativa esclarece ou explica conceitos de outras normas penais. Já no caso da norma penal não incriminadora complementar, ela fornece princípios gerais para explicar a norma penal. Observe que os seus conceitos são bem próximos, por isso existe essa nomenclatura de norma penal não incriminadora final para essas duas normas. Continuando os tipos de norma penal, ainda temos as normas penais incriminadoras. Elas são conhecidas também como normas penais stricto sensu e são essencialmente formadas por um preceito primário, também conhecido como preceptum iuris, e um preceito secundário, também conhecido como sanctio iuris. O preceito primário, por sua vez, é o descritivo da ação, podendo ser impositivo ou proibitivo. Já o preceito secundário, por sua vez, contém a pena abstrata e individualizada, que no caso é a sanção penal. Assim teremos que as normas incriminadoras, elas definem as infrações, e elas podem ser proibitivas ou mandamentais. As normas proibitivas são aquelas dirigidas aos crimes comissivos, que demandam uma determinada ação do agente. E podemos citar como exemplo o crime do artigo 121, que é matar alguém, que demanda uma atitude do agente positiva para que a outra pessoa seja morta. Já no caso da norma incriminadora mandamental,
ela é dirigida aos crimes omissivos. Esses crimes demandam uma determinada obrigação do agente. Eles também são conhecidos como neminem laedere, que significa ninguém ferido. Um exemplo disso seria a obrigação do salva-vidas, quando no seu serviço, de vigiar ou cuidar das vidas que estão ao seu alcance. Ainda em relação às normas incriminadoras, essas têm uma classificação distinta, que diz respeito às normas penais em branco. Von List classificava essas normas como corpos errantes em busca de alma. E podemos classificar a norma penal em branco em dois grandes blocos. As que são primariamente remetidas, que basicamente é a norma penal em branco, stricto sensu, a norma penal em branco de fundo constitucional, e podemos incluir nesse grupo a norma penal em branco ao quadrado. E ainda temos as normas penais secundariamente remetidas, que são as normas penais em branco incompletas, ou também conhecida como imperfeitas, inversa ou ao avesso. Começando pela norma penal em branco, que tem o seu preceito primário incompleto e o seu preceito secundário completo. Portanto, a descrição do fato ilícito deve ser complementada. Já a sanção penal não necessita de complemento. E, nesse caso, a norma penal em branco pode ser ainda classificada em norma penal em branco homogênea, ou também conhecida como norma penal em branco lato sensu, ou norma penal em branco heterogênea, também conhecida como norma penal em branco stricto sensu. Assim, teremos que a norma penal em branco heterogênea é aquela que é complementada por um órgão distinto do elaborador da norma penal em branco. Teremos como exemplo uma norma em branco no Código Penal que é complementada por uma norma em uma determinada autarquia. Um exemplo disso seria a Lei de Drogas. Já no caso da norma penal em branco homogênea, o complemento da norma penal em branco é produzido pelo mesmo órgão que elaborou a norma penal. Um exemplo disso seria uma norma que se encontra no Código Penal e é complementada pelo Código Civil. Nesse caso, teremos que tanto o Código Penal como o Código Civil são produzidos pela União. E ainda temos que apontar que a norma penal em branco homogênea pode ser subdividida em norma penal em branco homogênea homovitelina ou heterovitelina. A homovitelina é aquela em que o complemento da norma se encontra no mesmo diploma legislativo. Nesse caso, nós teremos uma norma penal em branco no Código Penal, que é complementada por uma outra norma dentro do próprio Código Penal. Já no caso da norma penal em branco homogênea heterovitelina, o complemento da norma se encontra em outro diploma legislativo, como foi o caso do exemplo que nós citamos agora há pouco, que embora ele sendo produzido pelo mesmo órgão, o complemento da norma se encontra em outro diploma legislativo. Continuando, temos a norma penal em branco de fundo constitucional, que, conforme apontado, também é uma norma penal incriminadora primariamente remetida, porquanto o seu preceito primário é incompleto e o seu preceito secundário é completo. E, nesse caso, a complementação do preceito primário se dará através de uma norma constitucional. Um exemplo disso pode ser o artigo 246 do CP, consubstanciado com o artigo 208, inciso 1 da CF, pois falam do abandono intelectual e da idade relacionada à educação obrigatória. E o artigo 246 do Código Penal diz que deixar sem justa causa de promover a instrução primária de filho em idade escolar, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. E a idade escolar pode ser observada do artigo 208, que diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Portanto, para verificar qual a idade do abandono intelectual, é necessário verificar o artigo 208 da Constituição. Ainda dentro das normas penais incriminadoras primariamente remetidas, temos a norma penal em branco ao quadrado. E essa expressão ao quadrado remete à fatoração. E quem conhece um pouco de fatoração sabe
que n ao quadrado é n elevado a 1 mais 1. Dessa forma, nós teremos que o preceito primário desta norma penal em branco ao quadrado será incompleto e o preceito secundário será completo. Entretanto, o preceito primário incompleto remeterá a uma norma que necessita de outro complemento para atingir sua total complementação. E aqui podemos citar como exemplo o artigo 38 da Lei 9605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. E o artigo 38 diz que destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. E o parágrafo único ainda informa que se o crime for culposo, a pena será reduzida da metade. Observe que esse artigo não explica o que é floresta considerada de preservação permanente. Portanto, esse artigo é considerado uma norma penal em branco, que necessita de um determinado complemento. E esse complemento se encontra no artigo 4º da Lei 12.651, que é o Código Florestal, que informa que considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos dessa lei. E aí vai descrever o que é uma área de preservação permanente. No entanto, em outra parte desse código, mais precisamente no artigo 6º dessa lei, ele acrescenta a necessidade de outras informações para identificação da área de preservação permanente, quando fala que considera-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das finalidades seguintes. E aí ele vai descrever as finalidades. É preciso ainda verificar um decreto governamental para ver se essa área é de preservação permanente ou não. Portanto, o artigo 38 da Lei 9605 é complementado pelo artigo 4º da Lei 12.651. Entretanto, para verificarmos se a área é de preservação permanente, teremos que observar também o artigo 6º da Lei 12.651. E, neste caso, deveremos observar ainda um decreto governamental que pode delimitar essa determinada área. Portanto, um outro complemento a este artigo 38. Por fim, temos que falar das normas incriminadoras secundariamente remetidas, que é o caso da norma penal em branco, incompleta, também conhecida como imperfeita, inversa ou ao avesso. E isso se dá porque o seu preceito primário é completo e o seu preceito secundário é incompleto. Por isso, ao avesso. Assim teremos que o complemento dessa norma penal em branco será na sanção. Desta forma, por força do princípio da legalidade, que já foi estudado anteriormente, e caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link para relembrar a aula, deverá ser feito obrigatoriamente por lei. E nesse caso, podemos citar como exemplo da norma penal em branco incompleta o artigo 1º da Lei 2889, que é o crime de genocídio. E ele fala que quem, com intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, e aí ele vai dar as condutas que causam esse crime, portanto, o seu preceito primário está completo, será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2 do Código Penal, no caso da letra A, e assim por diante. Observe que ele remete ao Código Penal para determinar as penas cabíveis, portanto, o preceito secundário do crime de genocídio. Portanto, conforme observado nesse exemplo, na norma penal incompleta, é o preceito secundário que necessita de complementação, ou seja, a sanção penal.